E aí, gente, tudo bom? Eu quero começar dizendo que nós avisamos nesse programa. Mark Millar é um safado, só que, galera, essa semana ele fez o nível de safadeza disso aqui é pra poucos. Bom, voltando rapidamente no tempo, o Millar, ele prometeu, nas redes dele que nessa última terça ele faria um anúncio bombástico, colocou ali o logotipo da Marvel e da DC. Isso deixou os leitores, ok, será que ele vai fazer um crossover entre as duas editoras, né? O que Mark Millar estaria aprontando? É isso que vocês estão vendo aí na tela. Galera, sim, Psychic Sam, volume 1 de 3, sai no Kickstarter. Pra quem não sabe, essa é tipo um catarse, só que lá de fora. Porque o que acontece é que o Millar, ele conseguiu uma janela no acordo dele com a Netflix. Então essa publicação com o John Romita Jr., veja só, vai sair fora do Millar World. Então é um projeto independente de uma nova editora que os dois criaram, e o grande ponto é que, beleza, é um projeto que já nasce com planos para uma adaptação, seja para série, seja para filme. Na sinopse, a gente tem uma espécie de justiceiro, é um cara que ele ouve vozes e são vozes que dizem para ele quando vai acontecer determinado assassinato, e é uma pessoa inocente, então ele tem a possibilidade de ir lá, né, ele prevê o futuro, então ele vai lá para poder impedir um crime. Que é o que a gente já viu várias vezes, né? Pra quem assistiu Minority Report, ou mesmo essa ideia de um cara normal virar o justiceiro, né? Pra quem leu Matar ou Morrer do Brubaker com Sean Phillips. Não é um conceito exatamente novo, mas também eu acho que não dá pra exigir novidade o tempo todo. O ponto, gente, é que ele foi muito safado, tá? Depois ele explica que, basicamente, ele recebeu convites tanto da Marvel quanto da DC pra pegar esse tempo que ele tinha livre, né? Fora do contrato da Netflix, ele é exclusivo da Netflix, para justamente fazer um projeto diferente. Só que ele pensou, olha, entre fazer um projeto, né, um novo Superman Red Sun, um novo Guerra Civil, vou fazer um projeto autoral meu. E, gente, vamos ser sinceros aqui, o Mark Millar, ele tá mais do que certo. Todo mundo aqui acompanhou, né, nós perdemos na semana passada o Peter David, e ele foi um cara que, né, no fim da vida, não conseguia nem pagar o próprio hospital, e ele teve que recorrer aos fãs, ou seja, o cara que dedicou a vida inteira para trabalhar em quadrinhos tanto da Marvel quanto da DC, terminou a sua existência de uma forma, pelo menos para mim, revoltante. Você sabe o que foi mais engraçado dessa história toda? Basicamente, 1 hora depois do Mark Millar fazer o anúncio bombástico dele, que não tem nada de bombástico, a Marvel e a DC oficializaram o primeiro crossover, que vai ser Batman e Deadpool. Vocês estão vendo a capa aqui na tela, já teve vídeo no canal, trouxe alguns apontamentos. Galera, vocês estão entendendo que o Mark Millar soltou a bomba, que ele já tinha divulgado, ele fez até contagem regressiva no perfil dele, ou seja, as pessoas sabiam que ia rolar aquele anúncio ao meio-dia de terça, e aí, 1 hora depois, a Marvel e a DC, lançam, né, a notícia do crossover. Basicamente, eles dominaram, né, as notícias e comentários sobre quadrinhos. Será que isso aí não foi um pouco intencional? Inclusive, se a gente voltar para o projeto do Mark Millar, ok, já está mais do que o dobro da meta, né, atingida aqui nesse catarse deles, mas sinceramente, considerando todo o hype, Mark Millar, adaptação, John Romita Jr., eu esperava mais do Psychic Sam. Aí a dúvida é, será que isso aí é um efeito de alguém que foi tentar contrariar a Marvel e a DC, ou isso é o Mark Millar perdendo o glamour? E aí? Qual o motivo desse quadrinho não tá bombando? E aí, gente, tudo bom? Eu tava com uma saudade de fazer o 2 Quadrinhos News. Bom, primeiro espero que você esteja muito bem do outro lado, sentado. Esse é um momento de te atualizar, tem muita coisa legal nesse vídeo. E eu quero começar com os apoiadores do canal, sim, porque esse programa ele não é feito sozinho. Tem pessoas que estão imortalizadas aqui na tela nesse exato momento. Lembra também de apertar no botão do like que tem aqui embaixo e a gente abre o programa com uma notícia exclusiva, um anúncio exclusivo de quadrinho. Veja só que momento, Mecânima sai pela HarperCollins em 2026, quadrinho do Ale Santos, junto com meu querido amigo Paulo Daniel, ou Santos, né? Agora a galera chama ele de Santos, mas para mim vai ser sempre o Paulo Daniel. Elsa tinha tudo para ser uma menina comum da periferia, menos uma coisa: seu coração e sua conexão ancestral são o centro de uma guerra que envolve médiuns e androides disputando o mundo dos mortais e o controle das máquinas.
Ela é a protagonista da graphic novel Mecânima. Então, gente, estamos falando aqui de um grande anúncio, afinal, sai pela HarperCollins. O Alê Santos, ele já é um escritor contemporâneo mais conhecido aqui no Brasil, e o Paulo Daniel, ele vem do quadrinho independente, né? Eu lembro que eu li a primeira HQ dele, que é, acho que é a primeira pelo menos, que é Mayhem. Ele fez junto com meu querido amigo Fábio. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês seguirem os dois autores, então se vocês têm mais informações sobre Mecânima, que é uma tentativa de digitalizar a espiritualidade humana em busca de dominar tanto o mundo dos mortais quanto o mundo dos ancestrais. Chegou o momento de falar sobre o futuro da DC. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui antes de começar a falar sobre o futuro do DC All In. A gente está vivendo um baita de um momento enquanto leitor de quadrinhos super-heróis. Tanto a Marvel quanto a DC estão em alto nível. Tem também quadrinhos correndo por fora, né? Transformers, o Battle Beast bombando. Eu digo isso porque eu sei que muita gente, né, aí do outro lado, fica meio... Tem muito leitor das antigas que assiste ao Dois Quadrinhos News e... mas tá meio cansativo o super-herói hoje em dia, não tem mais graça. Então talvez o universo absoluto seja um ponto legal para começar. Então, logo logo a Panini deve anunciar esse universo aqui no Brasil, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. E na verdade tudo começa no DC All In Special. O que eu preciso para entender o universo absoluto? Ok, tem que começar aqui no DC All In Special. E agora a gente vai dar uma olhada nessa, sei lá, um infográfico, eu não sei bem como representar, mas é a linha do tempo do futuro da DC. Como vocês podem ver aqui, tudo começa no Absolute Power, que precisa ler... mais ou menos, precisa mais para entender o universo regular, não o universo absoluto, mas é legal de ler o Absolute Power, tá saindo agora no Brasil. Depois tem o DC All In Special, como eu comentei, né, esse quadrinho que é, inclusive, deixa eu mostrar para vocês, eu peguei na Comics and Signatures, e é um flip-flop, ó, tem, de um lado temos o universo regular da DC, né, a Liga da Justiça, e do outro o universo absoluto, né, que são essas novas versões de super-heróis. Na sequência tem o Liga da Justiça Unlimited, né, que é basicamente Mark Waid e Dan Mora. Tem esse evento que, sinceramente, eu não comecei a ler ainda, que é o We Are Yesterday. Mas o que eu quero realmente comentar com vocês é o Legion of Darkseid, que seria a legião dos super-heróis, só que do Darkseid. Então, como eu falei, gente, é importante ler o DC All In Special, porque ele abre caminho para esse, aparentemente, um crossover entre os dois universos, né? Tanto o universo regular da DC, quanto o universo absoluto. Porque o universo absoluto, ele é criação do Darkseid. Então esse evento, ele começa em julho lá fora e vai mostrar o que acontece quando o Darkseid domina o futuro. Então no século 31 não tem mais a clássica legião de super-heróis, mas tipo uns super-heróis que servem ao próprio Darkseid. Abrindo de novo parênteses, né? Leia o DC All In Special, e ao que tudo dá a entender, começa em Superman número 28, quando ele vai viajar para o futuro para entender. Na verdade, na edição 28, essa legião do Darkseid aparece. E aí na edição seguinte, o Super vai viajar no tempo para justamente tentar entender, né, o que está acontecendo com o futuro do universo DC. E aí também em julho tem um especial da DC chamado Liga da Justiça Futuro Sombrio, que tem entre seus roteiristas o Mark Waid, que vai mostrar o Gladiador Dourado e outros heróis deslocados no tempo tentando sacar essa bagunça, né, que com certeza tem a ver com o Darkseid. E aí, se a gente voltar aqui para o infográfico, tem, a partir ali de setembro, né, pelo menos mais ali para o final do ano, tem o outono norte-americano, que é quando vai ter um evento aparentemente maior, tem o símbolo do Darkseid. E aqui, gente, é especulação por enquanto, mas acho que é uma especulação que está bem na cara. Deve rolar um crossover entre o universo absoluto e o universo regular da DC. Que eu acho legal pra caramba, né? Eu gosto do universo absoluto, mas parece que não tem muita graça, senão, né, tem que conectar. A ideia é, gente, é hominho, a gente quer universos, porradaria. E essa semana, finalmente, Bastien Vives, né, autor francês aí, talvez o autor mais polêmico dos últimos anos, né, envolto de um debate que envolve, inclusive, o país inteiro, né? A França estava discutindo Bastien Vives. Então, finalmente aconteceu o julgamento, ou pelo menos a primeira parte do julgamento, e não deu em nada. Foi um senhor balde de água fria essa semana. Galera, eu vou tentar ao máximo aqui não desmonetizar esse vídeo, mas vocês devem estar sabendo sobre o caso Vives. Desde 2018 ele enfrenta acusações porque nos seus quadrinhos aparecem menores de idade fazendo coisas que menores de idade não devem fazer. E o Vives é um dos grandes autores europeus contemporâneos, o cara fez obras assim absurdas, A Grande Odalisca, O Gosto do Cloro, Uma Irmã, tipo, o Bastien Vives, ele é muito bom.
Então tem toda essa questão, né? O cara é um gênio e ao mesmo tempo tem ao redor dele essa polêmica. O que aconteceu não é que ele foi julgado inocente nem nada do tipo. É que o julgamento aconteceu na cidade de Nanterre. E basicamente o tribunal se julgou ilegítimo para emitir algum parecer sobre o caso Vivès. Segundo eles, o autor ele não desenhou nenhum gibi naquela cidade, nem naquele estado. Ao mesmo tempo, as editoras que publicam os quadrinhos dele não são de lá. E para terminar, eles não localizaram nenhuma vítima afetada pelos gibis dele na cidade. Então eles devolveram o caso para o Ministério Público e agora a gente está aguardando, né, próximos capítulos do caso Vivès. E ele deu uma declaração para a imprensa assim que saiu do julgamento. Na sala tinha 4 cadeiras vazias na minha frente, porque não tem nenhuma criança vítima nesse caso. Bom, para quem não está sabendo, o Vivès, né, pelo menos lá na França, ele já está descancelado há algum tempo. Ele segue publicando as suas obras como se, né, nada tivesse acontecido. Cientistas argentinos se vestem de O Eternauta em protesto contra Javier Milei. Gente, continuamos cobrindo o efeito Eternauta lá na Argentina. Na última terça-feira, dia 28, tá, eu vou colocar uma foto aqui dos cientistas para, né, funcionar, mas então, cientistas saíram na última terça-feira com máscara de gás, igual ao Eternauta, né, tanto nas ruas de Buenos Aires quanto de outras cidades, para protestar contra os cortes de verbas para ciência e tecnologia no país. Segue as aspas de um manifestante. Assim como nessa série que todos estamos vendo, que também mostra a produção argentina, primeiro nos quadrinhos e depois numa série de TV, uma neve tóxica afeta o sistema científico nacional, gerando problemas de financiamento. Então, desde que o Javier Milei chegou ao governo, tem um ano e meio, 4.000 postos de trabalho ligados à ciência deixaram de existir na Argentina e o investimento do governo nessa área caiu para 0,152% do PIB argentino. Essa semana também teve anúncio da Companhia das Letras de novo quadrinho do Gidalt Jr., sim, o mesmo cara que eu falei ali do Castanha do Pará, do Brag Story, né? O Gidalt é um gigante absurdo dos quadrinhos. Tem uma capa que talvez seja uma capa provisória, mas é para o primeiro semestre de 2026, Todo o Ouro da Amazônia. É uma história sobre o garimpo na Amazônia e como ele cresceu bastante, né, ilegalmente nos últimos anos. E, gente, o Gidalt, ele sempre faz uma bela de uma pesquisa, escreve quadrinhos muito bons, desenha com traço absurdo, então já é um dos grandes lançamentos aí de 2026. E essa semana aconteceu algo bizarro. Galera, censuraram um documentário que fala sobre censura. Então, é um documentário sobre o Art Spiegelman, o autor de Maus, vocês devem conhecer, que começou a rodar na TV em maio pelo canal PBS. Então, diferentemente da versão desse documentário que saiu nos cinemas, a versão da TV tem 90 segundos a menos para apagar uma cena de uma página do Spiegelman com o Donald Trump envolto de um símbolo, que eu não posso falar aqui, mas vocês acham que vocês imaginam a qual símbolo estou me referindo. A título do vídeo não ser desmonetizado, eu vou mostrar só uma parte da charge e contar a história para vocês. Um executivo da TV declarou que o problema não é com o símbolo, tá? Na verdade, o problema não é uma censura por conta disso, mas que o problema seria um dos primeiros quadros em que aparece o cabelo do Trump como se fossem fezes com mosca na volta. Mas a questão é que, na prática, o canal PBS tem parte do seu financiamento público. E o Trump já falou que quer cortar 1 bilhão de verba para o sistema público de comunicação. É lógico que o Art Spiegelman já falou sobre isso, então deixa eu trazer as aspas dele. É trágico e é assustador que a PBS e a WNET, né, a empresa que controla a PBS, se disponham a colaborar com forças sinistras que tentam amordaçar a liberdade de expressão. Né? Lógico, os produtores do filme também foram contra a mudança, e essa página o Spiegelman fez em 2016, quando o Trump começou o seu mandato, mas é doido pensar, né, porque o próprio Maus já é um quadrinho censurado nos Estados Unidos. Isso, gente, eu não tô falando da boca para fora, tem estados norte-americanos que proíbem a presença de Maus nas bibliotecas. Aí o documentário do cara que fez Maus, de repente, também é censurado. Tipo... Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Lembra de apertar no botão do like. Eu quero lembrá-los que esse trampo jornalístico dá um trabalho absurdo. Então, se vocês puderem apertar aqui embaixo, ou, sei lá, se você chegou no final do vídeo, digita oi aqui embaixo, tá? Eu vou dar um coraçãozinho no teu comentário, porque, pô, você ficou até o final e acompanhou os Quadrinhos News dessa semana, tá? Valeu, valeu.